Tudo bom, pessoal? Então, vamos revisar a nossa lista de exercício. Não vamos fazer todos os exercícios, ou vamos tentar fazer boa parte deles, e daí a gente já aproveita e já vai fazendo a revisão sobre o conteúdo. Iniciando pela nossa primeira questão. Nós temos o que aqui? Considere o diagrama de caso de uso, abaixo utilizado na UML, né? Linguagem de modelagem unificada. Primeiro ponto o quê? Nós temos a representação do nosso diagrama de caso de uso, onde nós temos quais são os elementos principais do diagrama de caso de uso. É os nossos atores, né? O nosso caso de uso em si e nossas associações, tá? Então, aqui a gente pode observar inicialmente o que? Nós temos o ator cliente e o ator cliente especial, onde nós já temos representado uma herança. Então, como que a gente representa uma herança? Uma herança nada mais é o quê? Que é uma generalização e especialização. Então, para este diagrama, nós tivemos que especializar o usuário, especializar o ator cliente em cliente e cliente especial, dizendo o quê? Que o cliente pode realizar as funções de obter extrato, realizar saque e realizar transferência. Além disso, o cliente especial, além de realizar todas essas funcionalidades, ele pode também renovar limite. Ou seja, como que a gente representa uma generalização, especialização ou herança? Representando por uma setinha em forma de triângulo, onde vem o quê? Do nosso base, né? Ou seja, do nosso pai para o nosso filho. Então a seta sempre fica apontada para o pai, dizendo o quê? Que o nosso filho, aqui no nosso caso, o ator cliente especial, vai herdar tudo o que o nosso ator cliente faz. E ele é representado dessa forma, com uma seta em forma de triângulo na ponta. Então, o nosso ator cliente, ele tem a associação com obter extrato, realizar saque e realizar transferência. Aqui nós temos outros dois tipos de associação. Uma associação de obrigatoriedade, representada por um include, o qual é representado com uma seta tracejada, com a ponta dela aberta e com o estereótipo escrito dentro, entre dois maiores e dois menores, include, representando uma obrigatoriedade. Então quer dizer o quê? Que a gente está definindo o comportamento. Então, para obter um extrato, para obter o meu extrato, eu tenho uma obrigatoriedade de fornecer uma identificação, ou seja, a seta sai do obter extrato e aponta para o fornecer identificação. Então, obrigando a realizar este caso de uso. Aqui nós temos nosso outro elemento de associação, mas no caso aqui é um elemento de opcionalidade, uma opção. Então quer dizer o quê? Que ao realizar uma transferência, eu posso opcionalmente consultar as listas das contas, tá? É uma opcionalidade. Como que ele é representado? É também representado da mesma forma que include, com uma seta tracejada e com a ponta dela aberta. Mas agora nós temos o estereótipo extend, entre dois maiores e dois menores, que vem o quê? Da opcionalidade do caso de uso opcional para o nosso caso de uso base. Bom, então vamos analisar as nossas alternativas. Nossa primeira alternativa, o ator, cliente especial, que nosso ator aqui possui uma relação de herança, ou seja, generalização e especialização com o ator cliente. Bom, sim, ele tem uma generalização e especialização, ele é filho do ator cliente, indicando que não pode interagir com qualquer caso de uso do ator cliente. O que ele está dizendo? Que eu não posso interagir com qualquer um destes casos de uso, tá? Na verdade, o nosso erro nessa alternativa está aqui, que eu não posso interagir. Se eu herdo, a partir de uma herança, todo o comportamento do cliente, então eu posso interagir com esses casos de uso, né? Vamos para a nossa alternativa B. Existe um relacionamento de inclusão, representado por uma seta tracejada, tá? Com o estereótipo include. Bom, inclusão, estereótipo include seta tracejada, até o momento está correto. Que indica que os casos de uso, obter extrato, realizar saque, realizar transferência, possuem uma sequência de interações em comum, que é a sequência que está representada pelo caso de uso fornecer identificação. O que vocês acham? Possui uma sequência de interações em comum. Sim, né? Por quê? Qual que é o comum dele?
essa sequência, que é ao obter extrato, eu tenho que obrigatoriamente fornecer identificação. Ao realizar o saque, forneço identificação obrigatoriamente, e ao realizar a transferência, eu também forneço identificação. Corretamente identificado, né? Então a gente tem o quê? A nossa seta tracejada, com o nosso estereótipo include, a qual sai do base para a sua obrigatoriedade, mostrando como deve ser o comportamento. Então essa alternativa está devidamente correta. Vamos analisar a alternativa C. Existe um relacionamento de extensão representado por uma seta tracejada com o estereótipo include? Não, né? A gente representa como? Extensão é uma seta tracejada, até aí ok, mas com o estereótipo extend, não include. Então aqui já está o erro da nossa alternativa. Vamos para a alternativa D. Existe um relacionamento de extensão representado por uma seta tracejada com o estereótipo extend. Bom, até o momento está correto, né? Extensão, estereótipo extend, que indica que o caso de uso consultar lista contas estende as funcionalidades do caso de uso realizar transferência. Bom, aí até o momento ok, né? Ele é uma opcionalidade, então é uma extensão. E será executado toda vez que o ator cliente, tá lá em cima nosso cliente, né? Interagir com o caso de uso e realizar transferência? Não, né? Ele é opcional, não é toda vez. Então seria uma obrigatoriedade, um include, né? Então essa alternativa está incorreta por causa disso. Vamos analisar a alternativa E. Existe um relacionamento de extensão representado por uma seta tracejada com estereótipo extend. Até o momento ok, né? Que indica que o caso de uso consultar listas extend consultar listas. Estende a funcionalidade do caso de uso realizar transferência? Bom, até aí está correto. Esse será executado toda vez que o ator cliente ou cliente especial interagir com o caso de uso e realizar transferência? Onde está nosso erro? Toda a vez, né? Se fosse opcionalmente, estaria correto, mas como é toda vez, indica o que? Obrigatoriedade, ou seja, estereótipo de include. Então essa alternativa está errada também. Ficamos com a nossa letra B. Indo para o nosso segundo exercício, aqui nós temos o que? UML, Unified Modeling Language, tá? É uma linguagem de modelagem destinada a proporcionar uma forma padrão para visualizar o projeto de um sistema. Visto isso, marque a alternativa incorreta. Diagramas em UML podem ser divididos em estruturais e comportamentais? Sim, podemos, né? Os nossos diagramas UML são divididos em estruturais e comportamentais. Para ressaltar isso, vamos pegar aqui a nossa aula. Nosso slide lá 69, no final do slide nós temos lá uma síntese geral dos nossos diagramas, né? Então, os nossos diagramas da UML, eles são divididos em diagramas estruturais e diagramas comportamentais. Dentro dos diagramas estruturais, enquadram-se quais? Diagrama de perfil, diagrama de classe, diagrama de estrutura composta, diagrama de componente, diagrama de implantação, diagrama de objetos e diagrama de pacotes. São diagramas estruturais que auxiliam no desenvolvimento, ou seja, na programação do nosso sistema. Já os diagramas comportamentais, eles descrevem o comportamento que terá no sistema, como o diagrama de caso de uso, que representa o comportamento dos atores referente a seus casos de uso, né, que são as suas funcionalidades, os diagramas de atividade, diagrama de estado de máquina e diagramas de interação, que são divididos em diagramas sequenciais, comunicação, diagramas de visão geral, de interação e diagrama de tempo. Bom, voltando então para a nossa questão, essa alternativa está correta. São divididos em estruturais e comportamentais. Lembrando, diagrama de classe e diagrama de classe é estrutural, diagrama comportamental, diagrama de caso de uso. Vamos lá. Segunda alternativa. Diagrama de classe. De componentes e de objetos são diagramas estruturais? São, né? Diagrama de classe estrutural, componente e objeto também. Nossa alternativa C. Diagramas de atividades são diagramas estruturais?
Não, né? São diagramas comportamentais, porque eles representam o início, o que acontece em um determinado caso de uso, e seu final e as suas atividades, ou seja, as suas tarefas que têm no decorrer de cada um desses diagramas. OCL, Object Constraint Language, foi introduzido no ML2? Sim, foi lá introduzido no ML2. Nossa alternativa E. Diagramas comportamentais enfatizam a dinâmica de um sistema ao mostrar colaborações entre objetos e suas mudanças internas de estados, devidamente correto, né? Os diagramas comportamentais enfatizam essa diagrama, representando os objetos e como são suas mudanças internas. Então a gente fica o quê? Ficamos como a alternativa C como incorreta, porque um diagrama de atividade é um diagrama comportamental. Analisando nossa terceira questão, assinale a opção correta no que se refere ao ML. Os objetos criados em uma classe do tipo persistente são destruídos ao passo que os criados em uma classe do tipo transiente são preservados fisicamente? Errado, né? Alternativa B. As tarefas, as funções ou serviços disponíveis no sistema são representados por casos de uso, cujo comportamento deve ser documentado. Lembrando, cada caso de uso, para cada diagrama de caso de uso, nós vamos ter todos os nossos casos de uso. E cada caso de uso deve ser devidamente documentado, dizendo o que cada ator faz, se tem pré-condições, se tem pós-condições e tudo direitinho, como nós vimos em aula. Então, a nossa alternativa correta, até o momento, é a alternativa B. Vamos analisar a C. Os diagramas da OML fornecem múltiplas visões do sistema a ser modelado, sendo necessário para sua compreensão utilizar todos os diagramas? Necessitamos utilizar todos os diagramas para termos uma compreensão da visão do sistema? Não, não necessitamos, né? Eu julgo os diagramas principais para até a definição que a gente utiliza bastante é o quê? Diagrama de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência, diagrama de atividades, e eu também gosto também do diagrama de estados, tá? Então a gente consegue ter uma visão bem ampla do sistema com apenas esses diagramas. Então, essa alternativa está errada. Alternativa D. O diagrama de caso de uso, necessariamente formal e pouco abstrato, deve ser adotado apenas no início da modelagem do sistema? Não, né? O nosso diagrama de caso de uso, ele é totalmente formal e ele é pouco abstrato? Não, a gente tem bastante abstração. Tanto é que nele nós escrevemos o quê? Nós descrevemos os seus casos de uso, as suas funcionalidades do sistema. Nós vamos descrever no diagrama de caso de uso como que é o método que está sendo utilizado, qual que é o atributo? Não, né? Isso a gente deixa no diagrama de classe. Então essa alternativa está errada. Alternativa E. As associações do tipo especialização, generalização, são utilizadas especificamente entre casos de uso com características semelhantes? E aí? As associações do tipo especialização e generalização é o que? Isso é a nossa herança, né? São utilizadas especificamente entre casos de uso, lembrando que no diagrama de caso de uso nós podemos ter especialização ou generalização, ou seja, herança, né? Entre atores e entre casos de uso, não apenas entre casos de uso. Bom, vamos lá para o nosso asta para ficar mais claro. Vamos criar aqui o nosso diagrama de caso de uso. Vamos lá, vamos criar o nosso ator, vamos chamar de pessoa, tá? Vamos fazer uma generalização e especialização. E vamos chamar ele, vai ser uma pessoa física, tá? E também pessoa jurídica. Então aqui a gente tem o quê? Aqui nós temos, lembrando novamente, qual que é o estereótipo a ser utilizado? É esse aqui, que é generalização e especialização, que é o triângulo na ponta, que vai da onde? Vai do filho para o pai, tá? Mesma coisa. Então a gente tem o quê?
Aqui eu criei uma especialização, generalização com pessoa, que então a gente vai ter todos os métodos dele, e separado o quê? Pessoa física, que contém CPF, e pessoa jurídica, que contém CNPJ. Então, nós temos o quê? Aqui nós temos uma generalização e especialização entre atores, bem como nós poderíamos ter uma generalização e especialização entre casos de uso, como fala a questão. Então, aqui nós temos nosso caso de uso conta, que nós podemos separar em conta especial, pode ser um tipo, e o nosso outro, conta poupança. Tá? Então, novamente, do filho para o pai, tá? Nossa ligação com o estereótipo totalmente correta. Então, a gente quer dizer o que aqui? Que aqui nós temos uma conta, que pode ser nossa conta comum, né? Que tem todas as suas funcionalidades. E nós necessitamos de uma especialização. Separada em conta especial, que uma conta especial tem limite, a conta normal não tem. E a conta poupança, que vai ter o quê? Que vai ter dizendo qual que é o tipo da aplicação que nós vamos ter nela. Então, nós temos o quê? Generação e especialização, nós temos para atores e para casos de uso. Quem quiser ver mais, tem lá no YouTube, no site lá, o link para uma videoaula falando só sobre generação e especialização, tanto para casos de uso como para os nossos atores. Voltando à nossa questão, então é por isso que essa alternativa está incorreta. Vamos analisar a nossa questão número 4. Na área de engenharia de software, o ML permite representar um sistema de forma padronizada. Está correto, tecnicamente, ao afirmarmos que o ML é... O ML é uma ontologia? Não, né? Nós nem falamos de ontologia em nossas aulas. O ML é uma linguagem de programação? Não é uma linguagem de programação, né? O ML é um paradigma de programação? Não, né? A gente falou alguma vez em algum paradigma de programação com ML? Ou melhor, o ML é uma metodologia de desenvolvimento? Durante as nossas aulas em Engenharia de Software 1, nós vimos todas as metodologias de desenvolvimento. Nós falamos alguma vez em ML? O que é o ML então? Nossa alternativa é o ML, como seu próprio nome diz, né? É uma linguagem de modelagem. É uma linguagem utilizada para modelar, não para programar, não é uma metodologia. Então ficamos com a alternativa E. Analisando nossa quinta questão, o diagrama de caso de uso da UML tenta representar o sistema por intermédio de uma perspectiva do usuário. Ok, né? Utilizando uma linguagem simples. Nesse tipo de diagrama, o objeto principal é representar a forma como as funcionalidades do sistema serão implementadas. É como são implementadas ou é como nós temos o comportamento, a perspectiva do usuário? Não, né? Lembrando que o diagrama de casos de uso é um diagrama comportamental, não um diagrama estrutural. Se fosse o diagrama de classes, seria a forma que ela é implementada, mas aqui no nosso caso não cabe isso. Alternativa B. Os sistemas legados externos são representados como casos de uso estendidos? Não, né? A gente não tem nem a representação dessa forma. Alternativa C. São representados principalmente os requisitos não funcionais e as interações envolvendo estes requisitos. Lembrando que o que poderia ser um requisito não funcional? Por exemplo, o tempo de resposta do sistema. O tempo de resposta do sistema poderia ser um requisito não funcional, que a gente viu lá em Engenharia de Software 1. Dentre outros requisitos não funcionais. Nós representamos no diagrama de casos de uso requisitos não funcionais? Não, né? A gente representa o quê? Nossas funcionalidades do sistema, ou seja, os comportamentos dos atores referentes aos casos de uso. Então está errado. Alternativa D. Os casos de uso são representados por retângulos. E os atores por bonecos magros? Bom, atores se chamam os bonecos magros. Ok. Retângulos, nós usamos o quê? Nós usamos elipses, né? Então não são representados por triângulo. Está errado. Ficamos com a alternativa E, né?
Vamos analisá-la. As associações de extensão são utilizadas para descrever cenários opcionais de um caso de uso? Sim, né? Lembrando, o extend representa cenários opcionais para um caso de uso e representa o quê? Cenários obrigatórios para um caso de uso. Então ficamos com a alternativa E. Vamos para a nossa questão de número 6. O profissional de TI, Lucas, acaba de ser informado de que irá assumir, a partir do dia de hoje, o desenvolvimento do sistema de vendas de sua empresa. Os diagramas UML do sistema foram disponibilizados para o Lucas, que amanhã participará de uma reunião acerca dos conceitos gerais do sistema. Olhem só, acerca dos conceitos gerais do sistema. Para obter uma visão geral do funcionamento, incluindo as interfaces externas com outros sistemas, o diagrama UML que Lucas deve estudar é qual diagrama? Diagrama de caso de uso, né? Ele representa o quê? Visão geral do funcionamento do sistema, né? E podemos incluir também interfaces externas de outro sistema, né? A gente pode incluir tranquilamente lá com o quê? Com atores de caso de uso e com casos de uso de negócio, né? Então, certinho. Então, ficamos com a alternativa A. Vamos para a nossa questão 7. A Unified Modeling Language, tá? UML, é uma linguagem ou notação de diagrama para especificar visualmente e documentar modelos de software orientados por objetos. Ok, né? Representa a modelagem orientada a objeto. Um dos diagramas usados na UML fornece a descrição do comportamento do sistema. Olhem só, fornece a descrição do comportamento do sistema do ponto de vista do usuário. Para os desenvolvedores, representa uma ferramenta muito útil, vista como uma técnica do tipo tentativa e erro para obter os requisitos do sistema, a partir da visão do cliente. Essa ferramenta é conhecida como diagrama de... Qual que é esse nosso diagrama? Diagrama de atividade e relacionamento? Nós temos diagrama de relacionamento? Não temos, né? Diagrama de componentes e funções? Nem existe diagramas de funções, né? Eventos e processos? Não, né? Fluxo de dados? Não. Alternativa E, diagrama de caso de uso. O que representa o nosso diagrama de caso de uso? Ele dá uma visão e tem sido muito utilizado hoje junto com a criação do nosso documento inicial para um projeto, onde a gente começa a colocar as principais funcionalidades e o comportamento desses atores perante essas funcionalidades. Então ficamos com a alternativa E. Nossos casos de uso, né? Diagrama de casos de uso. Vamos para a questão 8. Quando se utiliza o ML para modelar software, há dois tipos de modelos de projetos possíveis. Modelos estruturais, ok, né? E modelos dinâmicos. Modelo dinâmico é também conhecido o quê? Como comportamental. Apenas um substantivo, né? São adequados para serem usados na criação de modelos dinâmicos. Os diagrama de pacote, classe. Classe é o quê? Estrutural. Diagrama de sequência. Diagrama de sequência é o quê? O que a gente classifica no nosso diagrama de sequência? Lembrando lá, onde está nosso diagrama de sequência? Cadê? O diagrama de sequência está aqui, ó. Diagrama comportamental, né? Então, até esse ponto está correto. Máquina de estados. O que vocês acham? Cadê a nossa máquina de estados? Diagrama comportamental. Mas o que a questão pede? Diagramas dinâmicos são diagramas de sequência e máquina de estados. Alternativa B correta, né? Diagrama de componentes, tá? É um diagrama de quê? Voltando lá. Diagrama de componentes é o nosso diagrama estrutural. Ajuda na parte da programação, né? E nosso deployment de implantação, tá? É um diagrama estrutural. De classe e objetos são estruturais, né? Chama de classe estrutural objeto também. Estrutura composta de objetos
exclui também. Ficamos com a nossa alternativa B, sequência e máquina de estados. Diagramas comportamentais, também conhecidos como modelos dinâmicos. Nossa questão número 9. Acerca da análise, projeto e modelagem orientada a objetos e da linguagem de modelagem unificada, o ML, julgue o item que segue. O diagrama de classe em UML é constituído pelas classes, ok, pelos seus relacionamentos existentes entre elas, os quais são definidos por generalizações, associações, dependências e composições. Certo, né? Nosso diagrama de classe, nós temos associações entre as classes. Mais à frente tem uma questão que a gente discute sobre isso. Nós temos o quê? Nós temos as nossas dependências, nós temos nossas composições, temos nossas agregações também, e temos nossas generalizações, que são as nossas heranças. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 10. Na UML, o diagrama de casos de uso é voltado à apresentação de funcionalidades, ok, né? Características de um sistema, assim como de que forma tais elementos relacionam com os usuários, ou seja, as funcionalidades, características, e as entidades externas envolvidas em um determinado processo. Correto, né? Alternativa A. O diagrama de caso de uso ele representa as funcionalidades, ou seja, as características, né, do sistema, com os elementos, nossos atores, e com seus casos de uso, bem como os usuários e entidades externas envolvidas. O que está errado na alternativa B? O diagrama de estrutura composta permite a visualização de um conjunto de classes. Não, né? Detalhando o relacionamento. Alternativa C. Objetos. Diagrama de objetos. Contempla as diversas tarefas desempenhadas na execução de atividades, né? Não representa isso, né? Alternativa D. Diagrama de atividades. Apresenta estado de instâncias de objetos dentro de um sistema, considerando um intervalo de tempo específico? Não, né? Tá errado aqui. O diagrama de atividades representa o estado que vai ter cada uma das nossas tarefas. Ou seja, na verdade, não é corretamente o estado, né? Porque ele representa o que deve ser feito e qual o próximo passo ou próxima verificação, mas não determina um tempo específico. Então está errado. E diagrama de processos. Nós temos diagrama de processos aqui? Não, né? Então já excluímos nessa nossa alternativa. Vamos para a questão 11. Em relação ao ML, julgue o item que se segue. No diagrama de classe, o símbolo hashtag ou sustenido, mais e menos, que precedem atributos ou métodos para indicar nível de acessibilidade significam, respectivamente, protegida, pública e privada. Tá? Então, que símbolo é esse aqui? É o nosso símbolo de protegido, de público e privado. Bom, vamos lá para o nosso... Deixa eu achar aqui para vocês direitinho. Aqui nós temos a classe. Tá? Aqui, ó, visibilidades, tá? Então, nós temos... tá no nosso material da aula do dia 10/3. Então, nós temos referente ao quê? A visibilidade em orientação a objeto. A visibilidade é utilizada para indicar o nível de acessibilidade de um determinado atributo ou método, né? Que é representada de determinadas formas. Nós temos 4 visibilidades que são utilizadas. A pública, a protegida, a privada e o pacote. O público representado por um menos, o protegido representado por a hashtag, ou o jogo da velha, o privado representado por um menos e o pacote representado por um tio. A nossa primeira visibilidade, a visibilidade privada, representada por um menos, ela significa o quê? Que somente os objetos daquela classe detentora do atributo ou do método poderão enxergá-lo ou utilizá-lo. Só lembrando, o que é um atributo ou método? Voltando ali, nós temos aqui, ó, aqui nós temos os 3 elementos da nossa classe, tá? Que representam o quê? Os métodos, operações ou comportamentos. Então nós temos sempre o quê? O nosso primeiro elemento,
que é o nosso nome da nossa classe. Depois nós temos sempre por segundo os nossos atributos. Aqui não está representada a visibilidade. E por terceiro ponto, nós temos o quê? Nosso método, ou seja, nosso comportamento ou operação. Então, são nossos 3 elementos. Tá? Nesse caso aqui, o método seria transportar pessoas. Nossos atributos, cor e portas para a nossa classe carro. Voltando lá, então, relembrando apenas o que era o nosso atributo e método e onde a gente pode ter essa visibilidade privada. Visibilidade protegida. É representada pelo símbolo do sustenido, ou jogo da velha, ou hashtag como queiram. E ela determina o quê? Objetos da classe detentora do atributo ou método e também os seus objetos de suas subclasses que poderão ter acesso ao mesmo. Ou seja, é uma classe protegida. Quem pode ter acesso? Os objetos de sua subclasse poderão ter acesso ao mesmo, ou apenas eles, né? Então, representado por a hashtag protegido. E por fim, nossos 2 últimos, o mais comum, o público, né? Representado por o mais, que determina que os seus atributos ou métodos, que qualquer objeto ou atributo que faz parte dele pode visualizar. E por fim, a visibilidade de pacote, que é representada por um til. Tá? Ela determina que o atributo ou método é visível por qualquer objeto dentro do pacote, ou seja, tudo que está dentro daquele pacote. Somente os elementos que fazem parte do pacote podem ter essa visibilidade. Nenhum elemento fora do pacote poderá ter acesso a um atributo, a um método com essa visibilidade. Aqui agora nós temos a nossa representação, a nossa classe, que eu mostrei antes, só relembrando, o nome dela, né? Depois nós temos atributos, no nosso caso aqui o atributo cor e porta representado com um menos, que é o que? Privado, né? Então são atributos privados, podem ser vistos por ela. E o nosso método, que é o nosso terceiro elemento, representado por mais, que é o atributo público. Voltando para a nossa questão, então. Protegido, público e privado, tá? Está na ordem correta, precedem atributos ou métodos? Corretamente. Precedem classe? Não, né? Precedem apenas atributos ou métodos. Então, nossa alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a nossa questão 12. Desenvolver sistemas. Respeitando os padrões de qualidade exigidos pelo mercado e o que as empresas de desenvolvimento, instituições e organizações que têm o seu departamento de desenvolvimento de soluções próprias têm buscado atualmente. Diversas linguagens podem ser utilizadas, cada uma com suas características próprias, dependendo do tipo de aplicação que pretende. A OML tem papel importante quando se trata do desenvolvimento com a utilização de linguagem orientada a objetos. Através de seus vários diagramas, é considerada uma linguagem visual para modelar sistemas orientados a objetos e que define elementos gráficos, ou seja, elementos visuais, utilizados na modelagem de sistemas. Tomando-se como base a versão 2.0 da OML. Esses diagramas podem ser divididos em estruturais e comportamentais. Então, estrutural e comportamental. Assinale a alternativa que apenas apresenta diagramas estruturais. Diagrama de classe, estrutural. Diagrama de sequência, comportamental. Lembrando, olhem lá, a nossa síntese geral dos diagramas. Estruturais, de perfil, de classe, estrutura composta, componentes, implantação, objeto, pacote. Comportamental, atividade, caso de uso, máquina de status. De iteração, que são quais? Sequência, comunicação, geral de interação e tempo. Voltando à questão, diagrama de objetos de interação. E aí? Diagrama de objetos, nós temos lá? Temos aqui, é um diagrama estrutural. Ok, né? E diagrama de interação. Cadê? Nós temos diagrama de interação, temos em algum momento aqui. Temos aqui, diagrama de interação é o quê? É um diagrama comportamental. Então, mais uma
Anulada. Diagrama de caso de uso é diagrama o quê? Comportamental. Diagrama de pacotes é o quê? Estrutural. Voltando. Diagrama de componentes e implantação. Diagrama de componentes é um diagrama estrutural. Cadê ele? Aqui, ó. Diagrama de componentes e diagrama de implantação. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D, diagrama de componentes e diagrama de implantação. Bom, para finalizar este vídeo, depois eu continuo no outro vídeo para não ficar muito extenso, nossa questão 13. No relacionamento entre caso de uso, tá? Então é no diagrama de caso de uso. Ele está perguntando o quê? No relacionamento entre caso de uso. Um include significa que o caso de uso base incorpora implicitamente o comportamento de outro sob certas condições. E aí? Include significa que o caso de uso base incorpora implicitamente o comportamento de outro. Ele não incorpora, né? Ele apenas diz o quê? Que ele diz o que deve ser feito. Então é o comportamento. Aquele caso de uso, ele indica que o caso de uso base ele deve executar outro caso de uso para ser realizado, seu comportamento, né? Não é permitida a generalização, como mostrado antes, voltando aqui ao nosso asta, nós temos generalização tanto para casos de uso como para atores. Podemos ter para os dois. Então está errada, né? A gente permite a generalização, né? Ou especialização. Somente include é considerado um estereótipo? O que vocês acham? Não, né? Include e extend. Somente extend é considerado estereótipo? Não, né? Include e extend. Tanto include quanto extend são considerados estereótipos. Lembrando, include do base para o caso de uso que deve obrigatoriamente ser realizado, né? Indicando uma obrigatoriedade. Ele é representado com uma seta tracejada e que o estereótipo inclui dentro do dois maiores e dois menores. E o extend, indicando opcionalidade, que vem o quê? Do caso de uso, qual é opcional, para o caso base, indicando uma opcionalidade, representado com o quê? Com uma seta tracejada e com o estereótipo extend entre dois maiores e dois menores. Bom, pessoal, as outras questões a gente continua no nosso próximo vídeo. Até mais!